Paz do Senhor, queridos, é muito bom poder estar aqui na casa do Senhor. Ninguém precisa se assustar que a gente está aqui num grupo muito pequeno. Estou eu aqui, Vitor, meu amigo Luiz Amilson, meu irmão cunhado Arnaldo. Estamos aqui para gravar uma mensagem para você, para que você pudesse sentir essa ambiência da casa do Senhor. Eu sei que muitos irmãos aí têm manifestado a saudade de estar aqui nesse lugar, de poder estar aqui cultuando ao Senhor. E nós esperamos sinceramente que quando isso tudo passar, e isso tudo vai passar, que nós possamos estar juntos aqui novamente, para poder louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, poder ouvir a sua voz, poder ouvir a sua palavra, e possamos aqui prestar culto a Ele, porque grandes coisas o Senhor já fez por nós e vai fazer coisas muito maiores, e por isso nós somos gratos a Ele. Então, nesse instante, eu gostaria de ler alguns textos com você. O primeiro deles eu gostaria de ler João capítulo 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A coroa da minha videira é muito maior do que qualquer Covid-19. Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor nesse instante. Pai, te damos graças por esse momento de estarmos aqui na Tua presença, na Tua casa, ó Pai. Apesar da igreja estar vazia, ó Pai, nós sabemos que o alcance dessa mensagem irá atingir o coração de muita gente, ó Pai. Então, por isso, te pedimos que nesse instante, que o Senhor abençoe a cada irmão em Cristo que está enxertado verdadeiramente na videira que é Cristo Jesus. Senhor, usa-nos nesse instante, ó Pai. Ministra sobre nós a Tua palavra, derrama sobre nós a Tua unção, a Tua autoridade, o Teu poder, ó Pai. E que tudo que formos fazer aqui, ó Pai, sirva única e exclusivamente para a glória do Senhor. Que o Seu nome seja engrandecido, ó Pai, e que possamos ser meros instrumentos nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no texto de Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 34. O texto nos diz assim, Mateus 8, de 23 a 34. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, se aproximaram e o despertaram, dizendo: Salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. E ele lhe respondeu: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado ao outro lado, a terra dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, dizendo: Que temos nós contigo, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, a alguma distância deles andava pastando uma grande manada de porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsam, manda-nos entrar naquela manada de porcos. E disse-lhe Jesus: Ide. E então saíram e entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, e perecendo nas águas. Os pastores ficaram assustados e fugiram da cidade, e foram até a cidade e divulgaram todas essas coisas, o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-os, rogaram-lhe que se retirassem dos seus termos. Eu gostaria de explicar a você o cenário em que aconteciam algumas daquelas tempestades. O cenário ali era no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, era um grande lago. Um lago que tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Esse Mar da Galileia era cercado por uma cadeia de montanhas.
e ele ficava aproximadamente cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E tudo isso, todo esse ambiente favorecia que aquela superfície do Mar da Galileia acumulasse uma temperatura muito quente. Em dias muito quentes chegava a cerca de 30 graus ali. E quando o ar frio do Hermon chegava até aquele lugar, o encontro das águas do degelo provocado lá no topo do Hermon chegava até aquele lugar, surgiam tempestades repentinas, surgiam algumas tempestades terríveis que assolavam aquelas águas. Ondas de quase 2 metros de altura chegavam ao ponto de atingir as embarcações que navegassem por ali. E o texto vai nos contar que os discípulos estavam muito acostumados a navegar por aquelas águas, e por isso Jesus dormia no barco. Eles já haviam navegado por aquele lugar inúmeras vezes, mas naquele instante surge uma tempestade incrível, uma tempestade terrível, que inclusive aqueles homens que estavam muito acostumados a navegar por aquelas águas se assustaram, perceberam que algo de estranho estava acontecendo. Não era uma tempestade comum, parecia que a tempestade tinha algo de sobrenatural. E aqueles homens ficam muito assustados, eles tentam todos os recursos, eles começam a remar, e depois de muito tempo remando, eles chamam o Senhor Jesus e pedem que Ele intervenha. E ali, nesse instante, eles começam a entender o poderio daquele que tem a coroa, o Senhor Jesus. Eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre isso, sobre algumas tempestades que nós enfrentamos. A Bíblia vai registrar pelo menos 2 tempestades. Em uma ocasião eles estão rumando para Gadara, que foi o texto que nós lemos. Em uma outra situação eles vão para Genezaré. E os evangelhos eles vão registrar todas essas 2 tempestades. O texto de Lucas, por exemplo, ele vai registrar essa, onde eles estão se dirigindo para Gadara. O texto de Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao 33, registra um texto paralelo a esse que nós acabamos de ler. O texto de Marcos, por sua vez, ele vai registrar uma segunda tempestade, onde os discípulos apenas estavam no barco e eles estão rumando para Genezaré. Mas o texto de Mateus, ele relata todas essas 2. E eu gostaria de usar esses textos aqui para que nós pudéssemos entender o que está acontecendo com esse cenário que tem assolado a nossa nação. Esse cenário tempestuoso, esse cenário turbulento, essa pandemia terrível que tem alcançado as nações, que tem alcançado o mundo. E através desses textos aqui, dessas tempestades, nós gostaríamos de pensar sobre o Senhor Jesus, que é a videira verdadeira, e que a coroa dele é muito maior do que qualquer Covid-19. Então por isso vamos voltar ao texto de Mateus. Mas Mateus capítulo 14, versículos 23 a 24. Esse é o texto onde eles estão rumando para Genezaré. Mas aqui tem algumas nuances interessantes que nós, à medida que formos lendo, nós vamos entender qual é o poder do Senhor Jesus Cristo, o quanto Ele está no controle de todas as coisas. Versículos de número 22 a 23 do capítulo 14 de Mateus diz que Jesus obrigou os discípulos a passarem adiante, mas Ele ficou sozinho em terra. Olha que coisa interessante. Depois de Jesus, numa ocasião onde Ele faz a multiplicação dos pães, Ele vira para os seus discípulos e diz que eles entrassem no barco e que eles seguissem viagem, mas que ele, nesse momento, ele não iria, para que eles fossem sozinhos. E é interessante isso aqui, porque a gente percebe que os discípulos parece que não estavam muito afim de entrar no barco, porque o texto diz que Jesus os obriga a entrar no barco. Jesus dá uma ordem para que eles entrem no barco. Na verdade, essa era a segunda tempestade que os discípulos iriam enfrentar. A primeira, eles já haviam enfrentado quando Jesus ainda estava no barco.
E se da primeira vez, quando Jesus ainda estava no barco, na visão humana daqueles discípulos, o barco quase afundou e eles quase morreram, fica muito claro porque eles não queriam enfrentar o mar da Galileia novamente. E de fato, eles enfrentam o mar da Galileia, eles resolvem obedecer o Senhor Jesus, e em dado momento se levanta uma tempestade terrível, e eles começam a sentir um vento contrário, eles começam a remar. O versículo 24 do texto de Mateus diz isso para nós. Ele vai dizer que eles remaram durante muito tempo, eles remaram bastante tempo e batiam um vento contrário, e por isso a gente pode imaginar o quanto alguns irmãos hoje estão tendo essa mesma sensação, essa sensação de que estão cansados demais de enfrentar tudo isso, de todo esse cenário que nos cerca. Alguns irmãos estão desanimando na sua fé, alguns irmãos estão cansando de remar. Sabe por quê? Porque estão recebendo o impacto direto desse vento contrário, desse vento contrário da desesperança, desse vento contrário das más notícias, desse vento contrário desse prognóstico de que antes que alguma coisa possa vir a melhorar, ainda vai ficar muito pior. As pessoas estão recebendo informação dia e noite, através das mídias, da televisão, de que o nosso Brasil vai ficar muito pior, ou igual à Itália, ou igual à Espanha, ou igual à China. Essa semana eu já ouvi inclusive alguns relatos de alguns suicídios que estão acontecendo ao redor do mundo. Alguns deles foram muito marcantes. Um de uma enfermeira que, ao receber o diagnóstico de que ela estava contaminada, infectada com coronavírus, ela simplesmente tira a sua vida. Um outro catador de lixo, uma pessoa mais humilde, mais simples, ao perceber que o seu sustento ia acabar, ele simplesmente dá doses de veneno para sua família e para ele mesmo. Esse cenário caótico está amedrontando as pessoas. Tem muita gente com depressão, tem muita gente desistindo da vida. A sensação que a humanidade tem é que a intervenção do Senhor Jesus está demorando muito a acontecer. Mas nessa tempestade aqui enfrentada pelos discípulos, no versículo de número 25, vai dizer que o Senhor Jesus, ele só chega na quarta vigília da noite. É interessante a maneira como o judeu conta cada uma dessas vigílias. Por exemplo, cada uma dessas vigílias era contada de 3 em 3 horas. Ela começava a primeira vigília a partir das 6 horas da tarde, no pôr do sol, iria até as 9 horas. Depois das 9 horas da noite, a segunda vigília iria até a meia-noite. A terceira vigília da noite iria da meia-noite até as 3 da manhã. E a quarta vigília, que é essa quando o Senhor Jesus chega até eles, iria das 3 da manhã até as 6 da manhã. Provavelmente o Senhor Jesus chega num momento dessa quarta vigília, enquanto tudo ainda estava muito escuro. E os discípulos haviam remado a noite toda. O Senhor Jesus tinha ido para um alto de um monte para poder orar, e os discípulos estavam no mar da Galileia, enfrentando uma tempestade a noite toda. Parece, diante da visão humana, que o Senhor Jesus estava demorando demais para chegar. Olha, queridos, o Senhor Jesus, ele nunca chega atrasado. O Senhor Jesus, ele chega exatamente no momento em que você necessita de socorro. E sabe o que está acontecendo na nossa nação, no mundo, com tudo isso? Esse é um tempo de preparação da igreja do Senhor, da igreja que está enxertada na videira verdadeira. Nós somos os ramos, nós precisamos produzir muito fruto. Nós precisamos continuar crendo que Ele é Rei, que Ele é Senhor, que Ele controla todas as coisas. Mas tem muita gente que parece que não está entendendo isso. O mesmo texto que conta essa história, no capítulo 6 de Marcos, vai dizer no versículo 52 que os discípulos não compreenderam o milagre dos pães, porque antes o seu coração estava endurecido.
Tem muita gente que está com seu coração endurecido e por isso não está conseguindo ter a visão espiritual do momento em que estamos vivendo, irmãos. Você está enxertado na videira verdadeira. A sua coroa, a coroa da sua videira é muito maior do que qualquer coronavírus. E preste bem atenção. O Senhor Jesus já havia nos alertado através das suas escrituras que nós enfrentaríamos dias difíceis. Aliás, essa semana eu li algo muito interessante, que se as pessoas estão assustadas por causa do que estão lendo e vendo a respeito do coronavírus, imaginem se elas começassem a ler a Bíblia e começassem a perceber que o cenário descrito na palavra do Senhor é um cenário muito pior, um cenário muito mais caótico. Na palavra do Senhor nos diz que haverá um tempo de fome, haverá um tempo de peste, haverá um tempo de guerra. Mas para que nós ficássemos tranquilos, porque ainda não é o fim. O texto vai contando essa narração dessa tempestade, e no versículo de número 26, diz que ao perceberem Jesus chegando perto deles, porque Jesus começa a andar sobre o mar para ir em socorro dos seus discípulos, eles parecem que estão vendo um fantasma, e eles ficam muito assustados. E é muito triste perceber que o medo também está tomando conta da população. É muito triste ver como o pânico também está chegando até a porta das nossas igrejas. É todo dia mensagem trágica, é todo dia mensagem de desesperança. Eu mesmo passei por uma situação, se não fosse real, seria até muito engraçada, muito cômica. Eu precisei pagar umas contas essa semana, e antes de encostar meu carro eu tive a sensação de que a fila era enorme. E quando eu cheguei perto da fila, eu percebi que só haviam 5 pessoas. Então por que a fila parecia tão grande? As pessoas estavam simplesmente mantendo uma distância muito maior do que a que eu estou mantendo aqui do Vitor. As pessoas estavam mantendo uma distância de 3, 4 metros de distância uma das outras, onde a recomendação é que fiquemos pelo menos a 1 metro de distância. E aí, conforme a fila ia andando, eu me aproximava da senhora que estava à minha frente, eu ficava a 1 metro de distância dela. Fiz isso na primeira vez, fiz isso na segunda vez, mas já estava percebendo que ela estava muito incomodada com toda essa situação. Quando eu me aproximei com a distância de 1 metro, na terceira vez, ela virou a mão para trás e pediu para que eu me afastasse. E eu virei para ela: senhora, a recomendação é que a gente mantenha 1 metro de distância. A senhora quer que eu meça? Meu palmo tem 20 centímetros. Eu comecei a medir no chão. E aí foi engraçado a maneira como ela se comportou depois. Parece que a ficha caiu. E ela, que antes queria que eu mantivesse distância, ela começa a puxar assunto, ela começa a conversar comigo, ela começa a falar da sensação desesperadora de pânico que ela estava sentindo, e ela começa a desabafar tudo isso que ela está vendo aí acontecer. E isso, infelizmente, está chegando no meio da nossa igreja. Preste bem atenção, não estou dizendo que o vírus não está aí. O vírus está aí sim, o vírus está matando gente sim. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa tomar as precauções necessárias, mas é preciso que a igreja do Senhor creia que o nosso Senhor é muito maior do que qualquer coronavírus, irmãos. O capítulo 6 de Marcos vai dizer no versículo 46 que Jesus estava lá no alto do monte orando. Ele estava de lá do alto do monte, vendo toda a dificuldade que os discípulos passavam ao enfrentar aquela tempestade. O Senhor Jesus continua lá no seu alto monte, sentado no seu trono, vendo todas as coisas, vendo a mim, vendo a você, vendo a igreja do Senhor passar por todas essas situações. Vamos voltar para o texto de Mateus, capítulo 14, no versículo de número
32, diz que quando o Senhor Jesus, ele sobe no barco, aquela tempestade se acalma. E os discípulos ficaram simplesmente maravilhados. Deus está dando uma excelente oportunidade à sua igreja, de nesse momento de crise, de nesse momento de pandemia, se manter firme, se manter confiando no Senhor. Por mais que o cenário possa ser desesperador, a igreja precisa continuar anunciando a palavra do Evangelho. A igreja precisa continuar anunciando os milagres. A igreja precisa continuar anunciando que as profecias estão se cumprindo. A igreja precisa continuar anunciando que o reinado soberano de Cristo ainda prevalece. E talvez agora, quem sabe, o mundo possa querer escutar essa mensagem pregada pela igreja. Já falamos da segunda tempestade. Eu gostaria de retomar para a primeira tempestade. Essa primeira aqui tinha um endereço diferente. Na primeira, enquanto os discípulos estavam rumando para Genezaré, nessa primeira aqui, o texto que nós lemos, né, de Mateus capítulo 8, eles se dirigiam para Gadara. Tinha um propósito especial do Senhor Jesus querer chegar àquele lugar. O Senhor Jesus não queria chegar até a Gadara para poder visitar alguns amigos, alguns parentes, até porque aquela cidade era uma cidade gentia, onde os judeus não gostavam muito de visitar. O judeu tinha um pouco de preconceito com os gentios naquela ocasião. Então eles não queriam ir para aquele lugar. Mas havia um propósito especial de chegar até Gadara. O propósito era que o Senhor Jesus, dono da sua onisciência, ele sabia que naquele lugar haviam pessoas que estavam sofrendo uma ação demoníaca e por isso precisavam ser libertadas, pessoas que estavam cativas, e por isso ele resolve levar os seus discípulos e irem até Gadara. E o texto de Lucas capítulo 8, que é um texto correlato a esse que nós estamos mencionando, também de Mateus capítulo 8, vai dizer que Jesus repreende essa tempestade. Olha que coisa interessante. Na primeira tempestade, quando eles estão rumando para Genezaré, o simples fato do Senhor Jesus chegar no barco, a tempestade se acalma. Nessa tempestade que eu estou me referindo aqui agora, do capítulo 8, o Senhor Jesus, ele é acordado, e os discípulos, apavorados por todo aquele cenário caótico que eles estavam vendo, clamam ao Senhor Jesus para que fizesse alguma coisa, e ele repreende aquela tempestade. Havia algo de diferente. Eles percebiam que era algo de diferente naquela tempestade. Mas no versículo 22 desse capítulo 8 de Lucas, o Senhor Jesus, ao embarcar, ele usa uma expressão muito interessante: passemos. Nós vamos passar por essa tempestade. Nós vamos enfrentar, mas nós vamos passar. O diabo tem se levantado contra a igreja do Senhor, tentando calar a sua voz, fazendo com que os irmãos não possam estar aqui no templo do Senhor adorando, buscando a sua presença, que os pastores deixem de pregar a sua palavra, mas a igreja do Senhor não pode se calar diante dessa tempestade demoníaca que tem se levantado contra a igreja do Senhor, tentando calar a sua voz. Precisamos continuar pregando a tempo e a fora de tempo. Igreja do Senhor, levante a sua voz. Meu querido irmão, não fique em casa de férias, dobre o seu joelho, faça o seu culto aí com seus irmãos, com sua família. A gente perdeu esse hábito. O Senhor Jesus está nos dando uma nova oportunidade de momentos como esse, nos reaproximarmos das nossas famílias, de orarmos juntos, de buscarmos a presença do Senhor juntos. Esse é um tempo de comunhão, esse é um tempo de levantar as nossas vozes e de anunciarmos o Evangelho. Versículo 27 vai dizer que um homem possuído vivia nos túmulos. Tem uma curiosidade muito interessante aqui quando a gente começa a comparar esses textos dos sinópticos. Por exemplo, o texto de Mateus capítulo 8, versículo 28,
diz que eram 2 endemoniados. E o texto de Marcos, capítulo 5, vai dizer que apenas era um endemoniado. Mas o texto de Marcos, ele está se referindo a uma passagem igual a esse texto de Mateus capítulo 8. E o que é interessante nisso aqui? Por que um fala de 2 e o outro fala apenas de 1? Quando a gente vai examinar o texto, a gente percebe na leitura dele de que um desses endemoniados, e certamente realmente eram 2, mas Marcos faz questão de destacar apenas a postura desse um endemoniado. Isso está registrado lá no capítulo 5 de Marcos, do versículo 1 até o versículo de número 20. Quando a população daquele lugar onde Jesus manifesta o seu poder e expulsa aqueles demônios, e eles se apossam daquela manada de porcos, né, e eles ficam libertos, eles saem para ver o que estava acontecendo. E eles pedem que, muito assustados com tudo aquilo que está acontecendo, que Jesus se retire daqui. E apenas um daqueles que fora liberto quer entrar no barco com o Senhor Jesus e seguir o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus lhe dá uma ordem: não, você vai ficar aí e você vai anunciar todas essas maravilhas que foram feitas na sua vida, a maneira como você foi liberto, a maneira como você foi transformado, a maneira como você foi resgatado, a maneira como você foi salvo. E é por isso que nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, continuar anunciando esse evangelho maravilhoso do Senhor Jesus, que cura sim, mas que liberta, que salva e que transforma. Por isso, igreja do Senhor, vamos continuar firmes, tendo a certeza de que a coroa do nosso rei é maior do que qualquer coronavírus. Vamos continuar anunciando a sua palavra, como eu disse, a tempo e a fora de tempo, porque o nosso rei, ele vai voltar, mas ele vai voltar para buscar apenas aqueles que estão verdadeiramente enxertados na videira verdadeira. Que Deus te abençoe. Que Deus complete no seu coração essa mensagem que foi pregada aqui. Que Deus te faça entender a importância de estar enxertado na videira verdadeira. E você que talvez ainda não tomou uma decisão por Cristo, essa é a oportunidade. Essa é a hora. Essa é a hora de tomar uma decisão por Jesus. Que Deus te abençoe.